presente aqui. Ele está presente aqui. Aleluia. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, o medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia. Atraído pela tua presença, não me deixo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me deixo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu,
sarça pegou fogo e não se consumiu. E o meu coração queimou até que descobriu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia. Você pode abrir os seus lábios e adorar a Ele. Adorar a Ele. Fala, Deus, eu não tenho nada para te oferecer, mas o que eu tenho. Números, capítulo 21, versos 4, a palavra do Senhor nos diz assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente. Repita, impaciente. Aleluia. No caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpente abrasadora que mordiam o povo. E morreram muitos. Havendo pecado, e mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor Deus a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-no sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés a serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Que Deus nos dê graça para receber dele a cura. Amém, queridos? Mas antes de curar qualquer pessoa, Hipócrates, lá atrás, lá na Grécia, ensinou aqueles que ele doutrinou. Antes de curar alguém, pergunte: você quer ser curado? A primeira coisa que nós precisamos para sermos curados é querer ser curado. Porque, às vezes, a enfermidade tem alguns benefícios. Ficar dodói, às vezes, faz bem para alguns, porque, às vezes, eles são cuidados de uma forma especial, né? São vistos. Vocês conhecem alguém que fica dodói de vez em quando, periodicamente? Parece que tem agenda, né? Está marcadinho, né? Então, às vezes, a enfermidade tem benefícios. E nós precisamos abrir mão, às vezes, da doença se nós queremos ser curados. Ah, pastor, você está falando um absurdo. Não, queridos. Deus me deu a graça de ser psicólogo. Eu me formei pelo FMG em 97. Trabalho com casais desde 96. E se tem uma coisa que Deus tem me capacitado dia após dia, é tratar com doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Aquelas que não têm uma causa física, mas a causa é emocional e ela se manifesta no corpo. Quantas vezes antes do corpo adoecer, adoece a mente? Uma mente adoecida adoece a língua. Olha que coisa. Estão conseguindo entender, irmãos? Às vezes uma mente adoecida adoece a língua. E uma língua adoecida, ela é manutenção de enfermidades para muito e muito tempo, até que essa pessoa decida ser curada. Aqui, o povo de Israel saiu do Egito. Então, o Egito não é problema para a gente, né? Problema, às vezes, irmãos, não representa nada para nós. Às vezes a pessoa, no problema, ela ora, ela busca a Deus, ela vem no culto de quinta, ela levanta uma campanha. Sim ou não? Mas basta ser curado e a gente sente a cadeira vazia do lado, né? A gente não encontra mais essa pessoa. Enquanto ela está ali precisando, ela está lutando por cura, ela é curada, difícil de ser encontrada, só com GPS. Às vezes, a enfermidade na vida da pessoa é uma forma dela se aproximar de Deus.
E ela precisa primeiro ser curada na sua mente, no seu coração. E aqui, olha, pensa bem. O povo, versículo 4, diz assim: se tornou impaciente. Hoje quintou, né? Amanhã vai sextar, não é isso? O que isso muda na nossa vida? Nada. Mas tem gente que tem uma empolgação com isso, né, irmãos? Que a gente fica até preocupado. Sextou. Posta até no Facebook, né? Sextou. E aí, querido? Sextou. Daqui a pouquinho, sabadou, domingou, segundou. E estamos aí. Olha como nós temos que alimentar a nossa mente com coisas que abençoam, com coisas que curam. Tá? Por que eu estou dizendo isso? O povo saiu do Egito, o povo estava atravessando o deserto, o povo já estava tendo uma folga, e nessa folga eles começaram, porque eles estavam ali pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. E toda vez que a gente fica rodeando muito uma coisa, a gente fica rodeando muito uma conversa para falar, fica rodeando muito um emprego para pedir aumento, fica rodeando. Não sei se vocês já leram o livro de Jó, né? Tem um aí que é especialista em rodear. Se fosse você, não fazia muita parceria com ele, não. Vai direto ao ponto. E aqui, rodeando, eles ficaram impacientes. A impaciência é um problema, não é? Porque na impaciência falamos coisas que não devemos. E aqui eles falaram contra Deus e falaram contra Moisés. Falaram contra Deus, irmãos. O que a gente tem contra Deus? Às vezes, muitas coisas, né? Às vezes eu falo, minha vida não dá certo por causa de Deus. Eu estou doente por causa de Deus. Meu casamento não dá certo por causa de Deus. Meu filho me desobedece por causa de Deus. Às vezes, Deus é a causa última de todos os nossos problemas, né? Para alguns. Às vezes, aquele que deveria ser a solução, ela é apontado como se fosse o problema da história. Já pensou se Deus lá no céu fala assim, beleza, eu sou o problema, né? Então eu vou embora. Estou partindo. Já imaginou sua vida sem Deus? Não é? Porque já que Deus é o problema ali, se ele se retirar, resolveu o problema, né? Olha o que Deus faz, irmãos. Permite que serpentes abrasadoras piquem aqueles que falaram contra ele e contra Moisés. Não sei se você conhece serpente abrasadora, ela existe mesmo no deserto, tá? É uma serpente cor de areia, ela se esconde na areia, ela pica a pessoa, não dá morte ali instantânea, mas a pessoa tem febres de 40 graus. Imagina no deserto, pessoa com febre. O que a pessoa sente? Ela sente sede e sente o corpo inchando. Retém água. Esses são os sintomas. Esses são os sintomas. Que começaram com o quê? Com a mordida da serpente. Talvez você entrou aqui hoje, meio bravo, né? Meio impaciente, meio brava, né? As mulheres ficam mais bravas do que nós homens, não é isso? As mulheres são mais nervosas. São, irmãos? Não. As mulheres são mais mansas, mais calmas. Mulher, quando está nervosa, você não precisa nem perguntar se ela está nervosa. Pelo timbre de voz, você já percebe. Não é isso? E se ela está impaciente, então? Não é, queridos? E aqui, o povo falou contra Moisés, falou contra Deus, falou contra o maná. Você já imaginou você lá na sua casa reclamando do macarrão, do arroz, do feijão? No meu início de ministério, eu trabalhei 3 anos como porteiro, porque mesmo sendo psicólogo, eu não arrumava emprego de jeito nenhum. Mas eu tinha que pagar as contas e eu tinha que comprar leite para uma criança de 3 meses. Irmãos, que época terrível. Não desejo isso para ninguém. Passei 1 mês comendo macarrão. Imagina macarrão de tudo quanto é jeito.
Macarrão com molho, macarrão sem molho, macarrão branco, macarrão com macarrão, mas macarrão frito eu não experimentei não, Gislene. Próxima vez, vamos lá. Minha esposa aqui, ele odeia macarrão até hoje. Mas o que Deus me falou nesse período? Se não tivesse macarrão, era fome mesmo. Dizem que o melhor tempero da comida é a fome, tá? Não sei se é verdade. É verdade? Porque às vezes a gente olha para aquele pratão de comida tão lindo e a gente fala assim, estou sem fome hoje. Não é isso? Mas o dia que a gente está com fome, irmãos, ainda mais nesse frio, um miojo parece um manjar celestial, não é isso? Porque tudo depende da motivação e da palavra que nós ministramos. A palavra tem poder, queridos. A palavra pode abençoar, mas a palavra também pode gerar enfermidades. E aqui nesse texto a palavra gera enfermidades, porque eles começaram com impaciência a murmurar. Falaram mal de Deus, falaram mal de Moisés e falaram mal do maná. Eu perguntei o que é o maná. O maná era o pão que descia do céu. Toda manhã. Eles não precisavam nem trabalhar. Era só lá colher o maná e comer. 40 anos. Faltou algum dia? Não faltou. Aliás, muitas pessoas, pela constância, começam a desprezar aquele que é constante na vida dele. Quantas pessoas não é valorizada porque ela está sempre presente na sua vida? E às vezes ela só é valorizada quando ela vai embora. Não é assim? E às vezes tem gente que xinga e o outro está lá firme do lado. E é ruim você fazer raiva em gente boa, viu? Você faz raiva em gente boa, o dia que ela encher os pacová com você, nunca mais você vai ter oportunidade de fazer raiva nela de novo. Porque ela vai embora, se retira da sua vida e acabou, irmãos. Você pode chorar lágrima de sangue, você pode fazer campanha de 7 unções, acabou. Então, às vezes, nós temos que tomar um certo cuidado com as nossas palavras. Principalmente se é pai, filho, esposo, esposa. Não é isso? Porque às vezes essas palavras têm mais poder de corte. Você sabe a palavra com poder de corte o que é? É aquela que dói. E tem algumas palavras que doem. Machucam às vezes mais que um tapa. Então, cuidado com a nossa impaciência. Cuidado, porque na impaciência nós falamos mal. E aqui eles falaram mal do maná, do pão, irmãos. Do pão que desceu do céu. E esse pão vivo que desceu do céu é nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Você já imaginou alguém falando mal de Jesus Cristo? Tem uns que na raiva falam, né? E a raiva às vezes é fruto da impaciência, é esse cuidado que nós temos que ter. E aqui, Deus não quer que nós ficamos enfermos, mas Ele permite a enfermidade. E as serpentes picaram aquelas pessoas. Olha, irmãos, eu acho isso aqui de uma maravilha. O versículo diz assim, olha, havemos pecado contra... Veio Moisés, né? O povo veio a Moisés e disse, versículo 7, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Eu acho isso de uma maravilha, porque às vezes nós criamos o problema, né? Mas nem sempre aquele que cria o problema é aquele que resolve o problema. Ele cria o problema para outro resolver. Não é lindo isso? Parece que tem aqueles que são criadores de problema e aqueles que são resolvedores de problema. Se os dois andam juntos, aleluia, né? Um vai acender o fogo, o outro vai apagar. Mas e se a gente começar a andar com dois que põem fogo? Porque a murmuração é como se fosse um rastilho de pólvora, né? Vocês sabem o que é murmurar, irmãos? Sim ou não? Sabem? Posso chamar alguém aqui para ele falar o que é murmuração? Brincadeira.
Murmurar, a palavra murmúrio é falar baixinho, né? Não é isso? Reclamar a gente pode? Sim ou não? Não, a gente não pode reclamar. Reclamar é pecado? Não, reclamar pode, porque reclamação é direto. Não gostei, estou falando, vamos resolver? Murmuração não. Murmuração é baixinho, ela é vaga. A gente fica falando como se fosse para a gente mesmo, né? Meu Deus, só eu trabalho nessa casa, só eu que pago os boletos. Não é possível, agora eu até tenho que apagar as luzes. Não tem ninguém que faz nada nessa casa. Aqui é eu para tudo, eu para tudo, eu para tudo. Tem sempre alguém que pergunta, né? Tá tudo bem? E aí a gente fala, tá tudo bem. Gente, tá tudo bem? Eu acho que não. Não vou nem falar da toalha molhada, né? Nem do chinelo molhado, não é isso? Não vou nem falar disso. Não vou nem falar do lixo que às vezes fica na porta e não aparece uma mão para descer com ele. Tem que ser sempre a nossa mão, né? E a gente fala, só eu. E aí alguém fala, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem. Murmuração é um problema nisso, irmãos. E aí, o problema instalado, eles viram para Moisés, e Moisés, ore ao Senhor. Olha que legal. Aprenda uma coisa nessa noite. Quem murmura não ora. Quem se entrega à murmuração não ora. Porque a murmuração cessa a oração, porque ela cria um abismo. Se você anda murmurando aí contra o seu filho, ele vai se distanciar de você. Se você anda murmurando contra a sua esposa, contra o seu marido, eles vão distanciar de você. Consegue entender isso? Que o Senhor nos dê graça, né? Que o Senhor unja a nossa boca. Que o Senhor nos ensine a andar no deserto, mas quando o deserto estiver tranquilo, a gente não fique inventando problema, irmãos. Porque as serpentes começaram ali a picar as pessoas, todos eles. Todos foram picados pela serpente? Não, só aqueles que murmuraram. Os que murmuraram tinham que ir até Moisés pedir oração. Pedir oração não é vergonha não, tá? Se você pedir oração 6 vezes por dia, você vai receber oração. Vergonha é não pedir oração. Não é assim? E olha, queridos, Deus dá uma solução para Moisés. Levanta uma serpente de bronze, a semelhança das que está picando aí, da serpente abrasadora. Quem olhar para a serpente vai ser curado. Olha o processo de cura na nossa vida. O processo de cura na nossa vida passa por nós enfrentarmos aquilo que nos envenena. O que tem te envenenado a ponto de te tirar do sério? Sabe aquela coisa que você fala assim, se acontecer isso, ai. Sabe o que vai acontecer? Isso. Exatamente para testar a nossa capacidade de controle e domínio próprio, irmãos. Exatamente para controlar a nossa língua. Porque quem controla a língua, controla tudo, né? Sim ou não? Sim. Porque quem está com raiva não controla a língua. Fala o que vier na cabeça. E o outro está lá, calma. Ele não te deixa eu falar. Deixa eu dar um conselho nessa noite. Nem tudo que está na sua cabeça fala não, tá? Pensar, você pode pensar tudo. Glória a Deus, aleluia. Falar muita calma nessa hora, tá? Só fale aquilo que você gostaria de ouvir. Amém? Mateus 7,12. Tudo quereis que os homens os façam, vai e faça a eles. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é uma regra básica que Deus cria. E aqui eles falaram mal de Moisés, falaram mal de Deus, falaram mal do pão. Beleza. O que eles tinham que fazer? Olhar para a serpente. Olhar para a serpente era uma confissão de culpa, tá?
Vocês conseguem entender isso? Você tinha que passar e olhar para a serpente, não é isso? Quem que estava do lado da serpente, irmãos? Moisés. Eles tinham falado de quem? Moisés. De vez em quando a gente arruma umas brigas com alguém e a gente não quer mais, nunca mais ver essa pessoa. Vocês já notaram que às vezes a gente vê essa pessoa, às vezes mais do que a gente gostaria de ver? Você vai no supermercado e ela está lá. Você está dirigindo a Cristiano Machado, para no sinal, você fala, meu Deus. Isso são oportunidades para quê, irmãos? Cura. Não existe cura sem reconhecimento do erro e confissão do pecado. E não adianta a gente pecar contra um e ir em outro, tá? E isso parece que Judas tentou fazer e não deu certo, né? Não é isso? Conhece o texto? Judas peca contra quem? Contra Jesus. Por causa de 30 moedas, né? De prata? Sim. E aí depois ele vai tentar ali apresentar as desculpas dele para quem? Para os sacerdotes. Dá certo isso? Não. Então se você errou contra alguém, se você pecou contra alguém, você resolve com esse alguém. Consegue entender a regra para ser curado? Você quer ser curado nessa noite? Talvez você está caminhando aí de problema em problema, irmão, porque você está protelando. Na sua impaciência, você fala assim, não vou reconhecer, não. Não vou dar meu braço a torcer, não. E às vezes quem não dá o braço a torcer tem o braço quebrado. Às vezes quem não dá o braço a torcer passa o resto da vida sem conversar, às vezes com uma pessoa que ele ama muito. Mas quem disse que você não briga com quem você não ama? Alguém te falou isso? Alguém te iludiu e te enganou desse jeito? Porque talvez as pessoas que a gente mais ama são aquelas pessoas que a gente mais briga com elas. E muitas das vezes porque elas são iguais a gente. Não é assim? Às vezes a gente fica doido para encontrar alguém igualzinho a gente. Depois a gente não suporta. Tanta chatice junta. A gente tem que admitir que a gente é chato. Às vezes a gente não consegue, irmãos, lidar com a gente mesmo. E a gente às vezes se vê no outro. E esse outro às vezes é alvo da nossa raiva, da nossa impaciência, da nossa... Posso falar ira? Ira é pecado? Não. Salmo 4,4 diz: irai-vos e não pequeis. Consultai o quê? No vosso leito, o vosso coração e sossegai. No momento da raiva, quieta. No momento da raiva, segura sua peruca na cabeça aí. No momento da raiva, não destrambelhe a língua não. Ok, irmãos? Eu vou dar vazão à minha ira. É sério isso? Você quer todos os seus dentes na sua boca, é isso? Ou você quer alguns sendo arrancados aí a supapo? Isso é muito sério, irmãos. Às vezes a gente começa uma briga, mas a gente não dá conta de terminar elas. Aqui tem alguém que trabalha com aconselhamento? Não? Vocês escaparam, hein? Dá glória a Deus. Eu trabalho com aconselhamento há muito tempo. E olha só, Salmo 31:13 diz assim, olha, eu sou como um vaso quebrado, porque eu ouvi a murmuração de muitos. Quando a gente começa a ouvir muita murmuração, você sabe o que é um vaso quebrado? É aquele que não retém nada. É um saco furado. Orou aqui, atravessou a rua, a porta ali, já está brigando, já está arrumando confusão. Não precisa nem chegar no estacionamento, não. No Jet Park mesmo ele consegue arrumar umas brigas. O vaso quebrado é aquele que não retém a bênção, não retém a unção, não retém a paz, não retém a cura. A cura. Por isso eu pergunto, você quer ser curado? Muitas das vezes tem que olhar para o veneno da serpente. E o que é o veneno da serpente? O veneno da serpente, irmãos, é exatamente aquilo que a gente não consegue controlar
e aquilo que a gente fala, muitas das vezes, sem pensar. E aquilo que a gente fala sem pensar, adoece. Adoece. Moisés fez a serpente de bronze, levantou, todos que foram olharam para a serpente, admitiram o erro, foram curados, amém? Sim ou não? Sim. Se você continuar lendo a Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 18, versos 4, vai ver que aquele mesmo povo que foi curado, levantou aquela serpente de bronze de novo, mas começou a adorá-la como Deus. Está ali na tela? 2 Reis 18, 4. E deu nome para ela, Neustã. Neustã. Sabe o que acontece com a gente, às vezes? Se a gente não entende o propósito de Deus, até na cura, nós caímos na idolatria. Quantas pessoas idolatram igreja, pastor, Bíblia, ou modus operandi no culto, né? Eles só, se a luz estiver apagada ou piscando, ou tiver uma musiquinha de fundo. Não que musiquinha de fundo seja ruim, porque essa musiquinha de fundo é top das galáxias, é, mãe? Mas não é isso que atrai a presença de Deus. Deus não está numa caixinha que a gente pode invocar a presença dele ou não. Porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. E muitas das vezes, com a bênção, com a prosperidade, com a unção que Deus tem nos dado, ao invés de dar glória a Deus, nós começamos a idolatrar aquilo que Deus nos deu. Como esse povo, que levantou uma serpente. Irmãos, a história da serpente com o homem ela é antiga, né? Começou no Éden. Atravessou o deserto aqui. E é isso que eu gostaria de estar ministrando ao seu coração nessa noite. Não idolatra aquilo que Deus tem trago sobre a sua vida, porque aquilo que Deus tem trago na sua vida é o processo pelo qual você está se tornando cada dia filho de Deus. E se tornar filho de Deus é parecer com Cristo. É parecer com Cristo. Orando, lendo a Bíblia, congregando, sendo uma bênção em casa, né? Sabe qual que é o maior e mais desafiador lugar para você ser uma bênção? Dentro de casa. Porque se a pia estiver cheia, você tem uma oportunidade maravilhosa de ser abençoado. Sim ou não? Ou você vai ficar reclamando da pia? Meu Deus, essa pia está cheia de vazia? Tá mesmo. E elas não se lavam sozinhas, não. Deixa eu anunciar uma bênção. Só tem vasilha suja na pia porque houve comida na casa. Viu? E quanto mais gostosa é a comida, mais vasilha tem. Às vezes, para fazer uma comida, a gente gasta 5 ou 6 vasilhas. Maravilhoso isso, irmãos. Aí, muitas das vezes, ao invés de a gente falar assim, glória a Deus, barriguinha cheia, a gente fala, misericórdia, essa pia que nos vazia. A gente inverte. A gente inverte a bênção. Sim ou não? Precisamos aprender a controlar a nossa língua e aprender a dar glória a Deus, porque muitos falam que são filhos, mas não se comportam como filhos. E a gente tem que se comportar como filho. Não sou eu que digo isso, é o Piper que fala isso, John Piper fala isso. Muitos falam que são filhos de Deus, mas muitos não obedecem o Pai. Muitos não ajudam na provisão. E nós precisamos ajudar na provisão, irmãos. Ao invés de dar trabalho, nós temos que ser aqueles que resolvem um problema e não criam um problema. Eu quero te convidar a pular um pouquinho aí, lá de Números para João, para nós finalizarmos aqui, para podermos orar. Evangelho de João. Do mesmo jeito que Deus levantou ali Moisés para ser o canal da bênção ali, para aqueles homens e para aquelas mulheres que tinham um problema, não conseguiram controlar a língua dentro da boca. No capítulo 3 de João, Jesus já tinha feito um discurso contundente nas bodas de Caná, já tinha ali salvo aquele casamento. Deus já tinha feito muitos crerem em Jesus ali pelas obras de milagres, de cura. Muitos creem em Jesus pelo que ele fez,
não pelo que ele é. E aqui no capítulo 3 ele desafia Nicodemos. Nicodemos vai até ele à noite e fala para ele que ele é mestre e ele é vindo de Deus. Nicodemos quer dizer Nicolau, tá? Nicodemos quer dizer vitorioso. A gente precisa aprender a comemorar as nossas vitórias e não as vitórias dos outros, não, tá? A vitória do outro é bênção, a gente comemora junto com ele, mas é bom a gente aprender a vencer também, irmãos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É bom você ver o testemunho na vida do outro, é maravilhoso, mas você quer ver uma coisa mais maravilhosa ainda? Um testemunho na sua vida. Não é isso? A gente serve a Deus, mas não é de ouvir falar, não. É de andar junto com Ele. E aqui, Nicodemos tem essa oportunidade, e ele discute teologia com Jesus, isso é muito legal. E aqui no versículo 14, eu gostaria de ler com vocês. 3,14. Porque Jesus pega esse incidente que houve lá no deserto com Moisés, traz aqui para a vida de Nicodemos e fala assim: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome no unigênito do Filho de Deus. Essa é a nossa bênção hoje. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente de bronze, Jesus está dizendo assim: olha, eu vou ser levantado. Ele está falando da morte e da ressurreição na cruz, tá? Vocês sabem por que o púlpito ele é central em toda a igreja? Ele não é dos lados? Porque a reforma protestante, lá em 1600 e pouquinho, convencionou que uma igreja tem a centralidade em Cristo e na palavra. E o púlpito representa a palavra. E Jesus foi levantado como uma serpente de bronze. A palavra encarnada, a palavra de Deus. Aqueles que olhassem para Jesus teriam que olhar o quê? O próprio veneno em si mesmo. Por isso eu te pergunto nessa noite, querido, o que tem te envenenado? É o tempo? É a impaciência? Você está esperando uma bênção que não chega? Às vezes a gente fica esperando a bênção chegar na vida do outro, né? Vem aqui na quinta-feira, ora, vem, faz 4 quinta-feiras para que o marido seja mudado. Olha que glória a Deus. Sabe quem vai ser mudado nessas 4 campanhas aqui, nesses 4 elos? Você, querido. É você. Porque toda vez que nós queremos muito que o outro mude, quem precisa de mudança somos nós. E às vezes nós começamos a mudar. Se você quer um conselho nessa noite, ora para Deus mudar a sua vida primeiro. Ora para Deus colocar na sua vida palavras que vão ser abençoadoras. Ora para Deus tirar a murmuração. Cristo foi levantado para que a gente enxergue o nosso próprio veneno, porque às vezes nós achamos que nós somos bons demais. A gente às vezes se acha bom demais. Bom demais e às vezes o outro tem que nos agradar. Bom demais e tem que ser mimado, paparicado. Às vezes a gente é bom demais, né? Você conhece alguém bom demais? Foge dele. Porque os mais bonzinhos são aqueles que às vezes mais arrumam problema para a gente. Né? Há muito tempo atrás, aqui mesmo, eu fui pastor num culto. E aquele que era mais próximo de mim, que eu coloquei como pastor auxiliar, assim, no final de 4 anos, queria me derrubar do culto. Eu disse, pode ficar, querido. Agora, cuidado. Você lembra da história de Geazi? Quem quer a capa, leva a lepra.
Não é assim? A gente às vezes tem que tomar muito cuidado, irmãos, com o que a gente quer e a gente insiste diante de Deus para ter, sem perguntar se é vontade e propósito de Deus. Porque é muito sério colocar o nome de Deus, né? Na situação. Olha, Deus está me falando, olha, é assim que tem que ser. E se não for? Quem que vai estar errado depois? Você ou Deus? Tem gente que acha que é Deus, né? Porque ele não erra. Olha o cuidado que a gente tem que ter. E aqui Jesus diz assim, olha, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente. Que modo que Moisés levantou a serpente? Ele levantou a serpente para a serpente ser vista, para nós olharmos para ela. E do mesmo modo eu quero te convidar nessa noite a olhar para a cruz de Cristo. Mas quero dizer que a cruz de Cristo não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não sou eu que estou pregando aqui. A cruz é a sua vontade. Porque Jesus diz assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então o que é a nossa cruz? É a nossa vontade. Porque nós temos que negar nós mesmos. E negar a si mesmo não é uma coisa fácil. Porque eu já criei muito tempo que a minha vontade era boa, perfeita e agradável. Porque eu confundi minha vontade com a vontade de Deus. Em 2008, irmãos, eu tive a oportunidade de comprar um carro zero. Um Fiat Mille. Imagina pobre comprando um carro zero. Já imaginou? Porque eu sou pobre de nascença, vim para a igreja, arrumei um pai rico e ele me permitiu passar num concurso e trabalhar em 2 serviços e aí eu comprei um carro. Glória a Deus, né? Eu sonhava com um carro, irmãos. Só que depois que esse carro entrou na minha vida, ele me mudou. Ninguém podia entrar no carro assim, não. Eu passava meu sábado lavando o carro. Quem entrava no carro tinha que limpar os pés. E sempre tinha um tapete e jornal. Até que Deus, em 2008 mesmo, esse carro com 2.000 quilômetros rodado. Estava novo, estava 2.000 quilômetros rodado. Foi roubado aqui na porta do estacionamento. E o ladrão não levou o carnezinho com 60 prestações. Não sei por que eles fazem isso. Devia ter levado junto, né? Só deixou a dor de cabeça. Graças a Deus eu tinha seguro. E graças a Deus nesse momento que eu estava envenenado pelo veneno da serpente, Deus me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A sua família é mais importante. E porque esse carro entrou, você começou a achar que ele era mais importante que todo mundo. E quem acha isso perde o que tem. Nós precisamos valorizar as pessoas e não as coisas, irmãos. Nós precisamos valorizar a bênção de Deus como uma oportunidade de Deus se aproximando da gente. Deus não quer nos comprar, não. Aprendi uma lição terrível. Mas eu aprendi. Hoje eu dirijo um HB20. Não tem mais pano dentro dele. Não tem mais jornal dentro dele. Qualquer um pode entrar dentro dele. Dou carona quando precisa. Mas às vezes o tratamento de Deus tem um remédio amargo. E esse remédio amargo é olhar para a cruz. Se a gente quer ser filho. Porque Deus só corrige os filhos que se permitem ser corrigidos. Porque às vezes a gente quer corrigir o nosso filho. Quem tem filho aí sabe disso, né? E ele fala assim, pai. Quem nunca ganhou um pai, né? Dá vontade da gente dar uma surra. Inimaginável, né? Só que a gente não dá. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Deus nos dá uma oportunidade de cura se nós olharmos para a serpente e conseguirmos enxergar o veneno que está dentro de nós. Não foi aquela cobra ali que conseguiu envenenar eles, não, irmão. Eles já estavam muito envenenados. Pela impaciência, pela murmuração, pela incredulidade, pela ingratidão.
E aqui Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje a vida eterna está à sua disposição.